Eu sou o Lala Fugudini, ex-atleta de fisiculturismo, mas ainda um bodybuilder, né, mano? E vou reagir aqui ao filme do Batman. É isso mesmo, Ranizito? Vamos reagir às cenas de musculação nos filmes de Hollywood. Ah, musculação nos filmes de Hollywood. Então, vamos ver. Tá ali. Galera, esse é um exercício que não é da musculação. Isso tá mais voltado ali ao treinamento funcional. Aí você vai falar assim, Lala, mas pra que isso? A questão é, existe todo um trabalho de core nesse movimento. O que é core? É o abdômen, a parte central do nosso corpo. E tem trabalho de outros músculos relacionados também, como o dorsal, o braço também tem uma questão ali muito importante. Mas esse exercício, na grande maioria das vezes, ele é feito a nível de queima calórica. Não é nem porque quer fortalecer algo específico. A não ser que ele esteja fazendo um treino pra ser borracheiro de caminhão, esse é um treino que é só pra gastar caloria mesmo. Agora ele tá fazendo barra fixa, hein, mano? Ele tá com a cara fechadona, né? Ai, olha, as correntonas, uns pesos. Legal. Barra fixa é um exercício bom pras costas. Então, se a pessoa quiser ficar com as costas largas, é muito interessante, é muito bom. E só com o peso do corpo já é pesado. Mas por que a cena, ela até mostra de forma bem intensa ali, né? As correntes, anilhas penduradas? Porque essa é uma coisa de pessoas muito avançadas. Só uma pessoa muito avançada faz com esse peso aí pendurado. E ele é o Batman. Ele é o Batman. Ah, isso aí a gente chama de trenó. Mas sabe que ele tá empurrando um negócio? Também do treinamento funcional. E ainda mostra ali que tem bastante peso, né? Ó, tá vendo? Tem muitas anilhas. Anilhas são essas coisas redondas. Isso aí pesa pra caramba. E as correntes ali em cima é só pra dar um glamour mesmo. Porque essas correntes aí não pesam muita coisa, não. E é um exercício muito bom pra queimar caloria também. Mas é mais da galera funcional que quer melhorar a resistência. Ah, ele tá puxando o pneuzão. Galera, aquela corda ali, a gente chama de corda naval. Que é mesmo, mas o pessoal usa pra treino, tá? Ele tá puxando o peso ali, o pneuzão. Imagina o quanto difícil deve ser arrastar esse pneu. E essa corda, ela só pesa pra caramba. E é um trabalho muito forte de costas, também de core. Então, todos os exercícios que foram colocados, eles foram escolhidos de uma forma a gerar imagens muito boas. Ó. Ah, ali tinha um agachamento, hein, gente? Agachamento é considerado o melhor exercício da musculação. É o pai de todos os outros. É pra perna e pra glúteo. O Batman tem a bunda grande? Não sei, dá uma olhada aí lá. Vamos ver a bunda do Batman. E esse aí que ele acabou de fazer é um exercício pra peitoral. A gente chama de double press. Também é muito bom pra teta. Gente, ó, isso de jogar no chão não é legal, não. Ele tá na casa dele, né, a mansão lá, não sei das quantas, então ele pode fazer o que ele quiser. Mas na academia não é legal, porque danifica as coisas. Que nota você dá, então, pro treino do Batman no filme dele? De felicidade. De verdade, mano, é um treino brabo, é pesado. Ele fez barra fixa, bom pras costas. Ele fez agachamento, bom pra bunda. Aí depois ele fez dumbbell press, bom pro peito. Aí ele fez os outros exercícios ali. Ah, na moral, treinão, mano. Nota 10 pra ele. Ô, louco. Nota 10, porque é brabo. Fazer esses bagulho aí que ele fez é pesadão. Ah! Fala aí, Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Essa cena, eu já tô vendo ali o The Rock. Eu gosto do The Rock, da hora. Qual é o nome do outro cara? Eu não É lembro. o Jason Statham. É esse maluco aí, não sei pronunciar não. Mas ele é brabo também. Vamos ver. Então, ó, a gente já começou ali. The Rock tá sozinho, ele e o cachorro. O outro humano tá com a mina. Tá. Ótimas vistas, hein? The Rock fazendo umas flexões de braço, o cachorro assistindo com a língua pra fora. O Shaw, sei lá, ele foi fazer outra coisa. Ah, eu acho que eu já entendi. Mano, o The Rock é roots, né, viado? E detalhe, né, mano? O Shaw, ele tá com um pijama. É muito pijama de rico, né, velho? Eu usaria isso pra sair. Comenta aí se você não faria isso. Mano, o Shaw é muito high, tá ligado? E o Hobbs é muito roots. Ô, o maluco foi tomar um chopp? É um chopp, viado. Mano, ele foi tomar um chopp? Mas por que ele foi tomar um chopp? Pé de cana miserável. Mas uma parada que me chamou a atenção foi, o Hobbs, ele já acordou e já foi pra umas flexões de braço. Aí ele foi tomar café da manhã, bem rock balboa, assim, né? O outro cara, mano, pá, relaxado. A gente vê um se dedicando mais ao corpo e o outro se dedicando mais aos outros prazeres. O Hobbs, ele tava com um cachorro. O Shaw tava com uma mina. Aí olha só que louco. Será que o Shaw transou antes de dormir? Se ele pode ter dormido menos. Eu não acredito que o Hobbs o cachorro. Então ele pode ter dormido mais cedo. Ele pode ter cuidado mais do sono, enquanto o outro se deixou pelo prazer. A gente fez um react do Bach, que o pai dele falou disso também. Que nota você dá pra veracidade dessa cena? Ah, não, essa cena aí ela tá meio cinematográfica, mesmo. Não se faz mais esse bagulho de engolir os ovos crus. Se o cara treina musculação, não faz sentido ele ficar fazendo flexão de braço ao acordar. O Shaw também, o cara tomou café, saiu, foi tomar um chopp. Então, não, essa veracidade aí, 2. Nota 2.
não tá legal não. O nome desse filme lá é bem legal, não sei se você já assistiu. Chama No Pain No Gain. Ah, assisti. Vamos lá. Nunca desenvolve esse potencial. Eu sabia desde cedo. Ó, isso é legal, hein? Criança pode treinar, viu? Aí você vai ver um menininho ali todo musculoso e fala, nossa, isso não pode. Pode? Lógico que pode. Hoje a gente tem a ciência apoiando isso, tá bom? Isso aí. Esse comprimento não existe, tá? É por isso que pega mal pra vocês, olha aí. Isso não existe. Quando a gente entra na academia, a gente cumprimenta as outras pessoas normalmente. Se tem mais intimidade, pega na mão, dá um abraço. Se não tem muita intimidade, faz um aceno, fala um oi. Não tem esse negócio de, e aí? Não, isso não existe, tá? Velocidade já caiu aqui, hein? Isso também não existe. O negócio de parar a série no meio pra cumprimentar um amigo não existe. Se você me ver um dia treinando e eu estiver no meio da série e você quiser muito falar comigo, vai ser um prazer falar com você. Mas espera eu terminar a série. A gente não para no meio da série pra cumprimentar, não. Aí, tranquilo. Ó, a mina é brava, hein? Só isso? Olha mais, ué. Opa! Epa! Fake Nutty! Chegamos nas paradas. O Juicy. É suco. Aí, ó. Ó da onde o Rodrigo Góes tirou o suco. Agora as coisas fazem sentido. Vamos ver mais. Muscle Juicy. Gente, aí é foda, hein? Ó, primeiro, né? Isso aí é chatão, né, mano? Sério? No vestiário, na academia. E o outro cara complementou e passou dia a dia, né? Faz parte do dia a dia. A galera começa a fazer a aplicação, a autoaplicação, que é um perigo, porque pode cometer erros ali. Em momento nenhum você viu ele fazendo asepsia, aparentemente acabou de treinar, ou seja, a pele ela tá cheia de sujeira. E aí essa agulha leva toda essa sujeira pra dentro do corpo. Isso é um perigo, velho. Pode causar graves problemas isso aí. E essa cena é surreal. A gente tem dois caras ali que nitidamente tem muito mais desenvolvimento muscular do que o humano do meio. Ele fez um filme, outro filme de super-herói lá. Ele é o... Pantera. Não, ele é o Falcão. É o Falcão. A gente tá vendo um Falcão ali no meio. Um shake vergonhosamente menos desenvolvido do que os outros caras. Mas eles pegaram os outros caras ali pra colocar também, que não tem muito perfil assim de atleta, né? Mas físicos melhores. Veracidade das cenas. Eu achei bem bosta. Essa cena ela traz muitas coisas e não é isso que acontece, né? Não é a realidade das academias. As pessoas não ficam fazendo auto-aplicação no vestiário da academia, ou pelo menos se isso acontece, não deveria. Como eu disse, não tem nada a ver com a realidade, e uma pessoa que não é do meio, não conhece, olha e fala, então é assim. Não é assim, velho. O filme ele tem uma responsabilidade muito grande em construir uma imagem o mais próxima possível da realidade, para que você que não treina, se interesse a treinar, né? E eu tô aqui exatamente para isso também. Mano, treinar é mó legal. E não precisa tomar o suco, ninguém vai estar sem camiseta, suado lá na academia, não. E não me cumprimente se eu estiver no meio da série. Deixa eu acabar a série. Vamos ver mais. Sabe o que eu não gosto de levantar peso? O quê? É tão pesado. E tem muita gente que é assim mesmo, tá? Pra resumir o que eu faço, eu treino pessoas, dou segurança aos clientes e uma ajudinha pra eles se esforçarem. Que deu pra perceber que foi o que ele não fez naquele instante, né? Pessoas assim existem. Não acredito, velho. Isso é o mais verídico até agora desse filme? Meu amigo. Você tem feito exercícios? Além de bimbar, Além de bimbar. fico muito em casa. Tem uma empregada cubana que faz um waffle que nem precisa de xarope. Eu sou um homem que se fez, Dennis. Eu não tenho vergonha de dizer que ganhei muito dinheiro. Devia gastar um pouco dele com saladas. Ou com os suplementos da Growth, né, mano? A Growth tem uma cacetada de suplemento, tem roupa, acessório. O que você imaginar do meio de musculação e fitness, você acha no site da Growth. E ainda tem cupom de desconto do Lalá, né, mano? O link tá aí embaixo pra você conhecer o site da Growth e aproveitar o desconto. Sabe quem inventou as saladas? Gente pobre. Reporta muita coisa da realidade. Eu fui personal por muitos anos. Clientes desse tipo existem. Quer ver uma coisa que eu falei pra um cliente uma vez? Mexeu com ele. Ele não curtia treinar, ele não curtia fazer dieta. A evolução do físico dele não estava acontecendo. Nessa época aí eu era um pouco mais, né? Pô, evita isso, evita aquilo. Não funcionava, mano. Eu virei pra ele um dia, eu falei assim, ó, bro, você vive a sua vida do jeito que você quiser, velho. Tá tudo certo. Mas do jeito que você tá vivendo agora, você não vai viver muito pra desfrutar de toda a riqueza que você tem. Aí mexeu com ele. Entrou na mente, hein? E ele tinha uma mulher jovem. Aí eu virei pra ele assim, ó, eu falei assim, mano, imagina se você morre cedo, viado. Você vai deixar o seu dinheiro aí pra sua mulher gastar com outro. Valeu, mano, até a próxima. Mas eu tinha intimidade, a gente brincava muito, eu falei em tom de brincadeira. Mas como diz Freud, brincando se fala qualquer coisa, até mesmo a verdade. O Lalá de hoje, ele pensa exatamente da seguinte forma: como que eu consigo levar a mensagem pra esse cara de uma forma que seja bom pra ele? Não tem que ser bom pra mim. Bom pro personal seria ele comer bem, fazer exercício. Mas o que é bom pro cara? Isso
exercício, eu tô falando de uma forma bem abrangente mesmo, não é nem só de exercício. Naturalmente as pessoas querem que as outras façam o que elas acham que é o certo. Mas será que é o certo pra outro? Nota pra essa cena. Ah, nota pra essa cena. Eu vou dar uma nota 9, porque os caras têm essa percepção de, tô fazendo exercício, tô boladão, mas não é tanto quanto a cena mostra. As características, né, do cliente, até do personal, tava dando aula bem bosta, né, sem prestar atenção no aluno. Isso, puta, acontece pra caramba, tá? Pô, veracidade 9. Vamos ver agora. Taxi Drive. Eu achava que era o Rock. Não é Rock, não. Taxi Drive. Taxi Drive, vamos ver então. Filmão. Ó, a gente já começa aí com uma flexão de braço, com um salto e palminha. Gente, não é só modinha não, efetivamente é difícil fazer isso aí. Porque precisa ter uma contração de peitoral bem explosiva pra conseguir saltar a ponto de saltar e conseguir bater palma e voltar. 29 de junho. O exercício não tá das melhores coisas, né? Vai, tá bom, fazendo. Agora eu tenho que ficar em forma. Ficar muito tempo sentado acabou com o meu corpo. Eu abusei dele por muito tempo. Agora em diante eu vou fazer 50 flexões toda manhã. 50 suspensões. Mas por que ele tá queimando a mão? Aí você tem que ver o filme pra entender. Chega de tomar pílula, comer porcaria. Essas coisas destroem meu corpo. Mas aqui, ó, a gente tem um exercício pra peitoral, uma flexão de braço, que é, mano, bonzão. Fazer desse jeito aí é bem pesado. Trabalha também um pouco do braço, um pouco do ombro. Aí depois ele faz um exercício de bíceps. A execução tá bem ruim. Percebe que ele balança o tronco, ele não estende o braço até o final. O cotovelo também faz um valgo aqui, ó. Fecha, né, o cotovelo. Não é bom isso pra articulação. Ou seja, daria pra dar uma melhorada geral no exercício aí. Eu tenho uma dúvida. O pé junto ali pode? Pode. É desconfortável, né? Pode gerar um pouco de instabilidade, mas não tem nada que impeça, não. Barra fixa, gente. Esse exercício é difícil, mano. Principalmente fazer do jeito que ele tá fazendo aí, ó. Pegada fechada aqui, ó. É bem crazy, bem difícil. Esse aí ele tá fazendo certinho. Ele desce até o final, ele passa o queixo da barra. E eu achei legal toda a fala dele. A fala, ela é bem condizente, assim, com a realidade. Se alimentar bem, não fazer coisas que ele sabe são ruins pro físico dele. Mas aí a pergunta que eu te faço é, você também sabe que um monte de coisa que você faz não é bom pro físico. Mas por que você faz assim mesmo? Porque é prazer. A gente tá falando bastante disso, né, nos filmes. O prazer e o cuidar do físico, que também é o prazer. Também tem coisas prazerosas ao se fazer e elas cuidam do físico, elas ajudam. E a hora que eu falei ali do maluco com a mulher, eu citei esse react aqui, ó. Aqui tem uma cena que o cara fala exatamente sobre isso. Tem várias mensagens legais demais nesse anime aqui. Então clica aí pra você assistir também.